O argumento é, se Deus existe, ele apareceria. Eu acredito que existe um erro lógico já aí. Porque o fato de Deus existir não incorre, logicamente, que ele tem que aparecer. Então, A, não logo B exatamente, sabe? E argumentando primeiramente um lado mais externo. Por exemplo, a gente tem o deísmo. E no deísmo a gente tem uma concepção de Deus, onde você não tem um Deus que intervém, você não tem um Deus que aparece. Sim. Ou, por exemplo, a gente voltando um pouco para Aristóteles, Mais por exemplo. Mais plausível do que o Deus cristão. Peraí, O deísta. Antes disso. Então, quando a gente está olhando para esse Deus deísta, por exemplo, o Deus do Aristóteles é um motor imóvel. Ele só é acessado por uma intenção intelectual. Ele não aparece, né? Ele não toca a gente, ele não tem esse aparecer. Ou as ideias de Platão também, falando muito grosseiramente, ou o Uno de Plotino. Então você pode postular um primeiro princípio imóvel, você pode postular, ou pelo menos você indo um pouco na linha do Kant, mesmo que você não fale que você possa conhecer a Deus, que seria talvez até um aparecer, você tem que pelo menos pensar Deus. Porque você tem que pensar alguma coisa, não dá pra nada vir do nada, a partir do nada. Mas, Matheus, a gente está discutindo especificamente sobre o Deus cristão. Sim, que tem a propriedade, por exemplo, de ser perfeitamente amoroso, perfeitamente bom. O John Schellenberg, que desenvolveu esse argumento do ocultamento divino, ele argumenta que, sendo sumamente bom, amoroso, ele tem uma abertura para se relacionar com sua criação, com seus filhos, que somos nós. Então, tantas pessoas buscam... Eu já busquei, cara. Eu já passei por uma situação de aperto na vida, fui à igreja, já era ateu. Estava no início do meu ateísmo, há uns 20 anos, mas busquei e não tive nenhum tipo de resposta. O Leandro Carnal, que é ateu também, ele estava no seminário orando a Deus, tentando se comunicar, e ele falou que acabou caindo numa secura espiritual porque se percebia conversando consigo mesmo. Então existem muitas pessoas que têm uma abertura para ter essa relação com esse ser sumamente bom, amoroso, como se fosse um pai para nós, e não encontra esse tipo de resposta. Eu acho que o problema está principalmente nisso. Tá, eu entendo. Eu comecei argumentando para um lado mais externo. Quando a gente vai para a questão interna do cristianismo, eu não vejo um problema de Deus aparecer. Nós temos a revelação proposicional de Deus. Deus se revela por meio das Escrituras. Nós temos a revelação na consciência, Romanos capítulo 2. Deus se revela por meio de uma lei imutável no coração. Nós temos a revelação natural de Deus. Deus é perceptível por meio das coisas criadas, que talvez alguns argumentariam por meio do design inteligente. E a gente tem uma coisa mais espantosa no cristianismo, que é o Deus que se encarna na história, né? Deus se fazendo carne, habitando entre nós, estando entre os homens. Então é um Deus que toca, é um Deus que veio, e um Deus que se encarna na história. Se Jesus histórico, eu não estou entrando nessa questão, mas você tem um Deus relacional. Agora, nessa questão subjetiva, Deus pode ser acessado simplesmente pelo intelecto, se Deus é acessado talvez por um meio de graça. Isso aí eu argumento subjetivamente, né? Eu sigo muita linha de